Se você não entende funções, você não entenderá cálculo 1. Simples assim. E se você não entende cálculo 1, limites, derivadas e integrais vão parecer para você fórmulas mágicas totalmente sem sentido. Mas o problema é que não te ensinaram função do jeito certo. Podem até ter te ensinado as expressões, mas o que quase ninguém fala é o que existe por detrás delas. Mas hoje eu vou te mostrar que existem quatro maneiras de você representar uma função. E se você dominar essas quatro formas, com certeza todo o conteúdo de cálculo 1 vai fazer muito mais sentido. Mas antes eu preciso te dar um pequeno aviso. Esse vídeo hoje eu vou exigir um pouco mais da sua atenção, mas se você conseguir entender tudo que eu te apresentar aqui, com certeza limite, derivadas e integrais vai deixar de ser um bicho de sete cabeças. E você vai perceber que o problema não é com você, o problema é só a forma como te ensinaram. E se você chegou até aqui e não me conhece, olá, eu sou o Wallace Elias e este é o Física com Cálculo. Aqui a gente organiza todo o conteúdo que normalmente é ensinado de uma forma confusa. Esse é o meu quarto vídeo na nossa série Sobrevivência de Cálculo 1. Até agora, a gente veio conversando, preparando o terreno para esse momento. No primeiro vídeo, que eu vou deixar o card aqui em cima, a gente falou sobre o que realmente é a disciplina de cálculo 1 e por que ela assusta tanta gente. No meu segundo vídeo, a gente conversou e classificou os livros de cálculo 1 para que você possa iniciar o seu semestre escolhendo o melhor livro para o seu momento adequado. E por fim, no nosso último vídeo, a gente conversou sobre a matemática necessária que você tem que dominar para começar o cálculo 1 e se sair bem. Mas agora chegou um momento da gente conversar sobre a personagem principal de cálculo. Mas antes, pense um instante. Quando você for calcular o seu limite, você vai calcular o limite de quem? E a derivada? Você vai calcular a derivada de quem? Sem esquecer da integral, né? Você vai calcular a integral de quem? Pense um pouquinho e você vai perceber que a resposta é bem simples. A resposta para essas três perguntas são as funções. E a seguir, eu vou te apresentar as quatro formas de você representá-las: a representação verbal, a representação numérica, a representação gráfica e a representação algébrica. Então vem comigo conferir cada uma delas. Vamos começar o nosso entendimento de funções do jeito mais simples possível, conversando sobre elas. Por exemplo, imagine uma figura retangular, um quadrado de lado L, e você queira calcular a sua área. Como que você faz isso? É simples. Você multiplica o lado pelo outro, certo? Lado vezes lado. Portanto, a área dessa figura vai depender do tamanho do lado. Isso quer dizer que, se eu aumento o lado, a área aumenta. Agora, uma outra situação. Vamos imaginar um retângulo e você queira ainda calcular a sua área. Então, a área desse retângulo vai ser base vezes altura. Se você mexe no valor da base, você altera o valor da área. Se você dobra a altura, você dobra a área também. Vocês percebem o padrão? Uma grandeza depende da outra. E isso é a ideia principal de função. Função é isso. Função é uma relação de dependência. Você escolhe um valor de entrada e a função te devolve um número de saída associado. E você vai perceber que essa mesma ideia de relação, de dependência, ela também vai aparecer nas demais representações. Quando a gente falar da representação numérica, na representação gráfica e na representação algébrica. Agora vamos trabalhar essa ideia de dependência de funções utilizando números. Para isso, a gente vai fazer uso da representação numérica. Vamos usar o mesmo exemplo de um quadrado de lado L e vamos ver o que acontece com a sua área à medida que escolhemos valores diferentes de L. Então vem conferir. Bem, se o lado do quadrado medir 1, a sua área ela valerá também 1. Se o lado do quadrado for 2, então a área será 4. E se o lado for 3, a área será 9. Percebe que isso a gente pode organizar dentro de uma tabela. E quando a gente faz isso, o que a gente tem aqui é exatamente pares de valores. Isso que está acontecendo nada mais é do que a função sendo representada numericamente. Percebe o que está acontecendo aqui? Você escolhe um valor de entrada e automaticamente você encontra um único valor como saída. Função não é mágica, função é transformação. Você coloca um valor e ela te devolve outro. Agora,
agora vem a parte que a maioria de vocês simplesmente ignora. Mas é aqui que o cálculo começa de verdade. Antes, nós vimos a função através de uma tabela. A gente tinha um valor de entrada e os seus respectivos valores de saída. Cada linha daquela tabela é representada como um ponto no plano cartesiano. No eixo horizontal, você escolhe os valores da entrada, por exemplo, x igual a 2. No eixo vertical, você coloca o valor de saída, aquilo que depende da nossa escolha, por exemplo, y igual a 4. Quando a gente marca esses dois valores, o que a gente encontra é um ponto de coordenadas 2 e 4. Agora imagina que a gente continua trabalhando com diferentes valores de x e y associado. Se a gente continua marcando todos os pontos no nosso gráfico, eles começam a formar uma curva. E essa curva recebe um nome. Essa curva é a parábola. A tabela mostra os valores, enquanto que o gráfico mostra o seu comportamento. O gráfico transforma os números em algo que você consegue enxergar. E é aqui que o cálculo começa a ganhar vida. Porque é a partir do gráfico que você começa a analisar o comportamento da função. Você consegue visualizar para onde a sua função vai para um certo valor específico de x que você vier a escolher. Bem, agora vem a forma mais compacta de se trabalhar com funções. A forma que a gente usa para trabalhar com ela no nosso dia a dia dentro da disciplina de cálculo 1. E eu estou falando da representação algébrica. Quem aqui nunca viu algo desse tipo? Essa pequena expressão guarda uma quantidade enorme de informações. Ela resume a tabela, ela resume o gráfico, ela resume a descrição verbal da sua função matemática. A fórmula é a maneira mais compacta de você representar um comportamento. Em uma única linha, você guarda infinitos valores possíveis para a sua função. E é exatamente por isso que no pré-cálculo você aprendeu tanto sobre manipulações algébricas, porque no cálculo é com essa linguagem que você vai trabalhar. Percebe que você consegue enxergar a mesma função de 4 formas diferentes? Isso mesmo, você pode vê-la verbalmente, numericamente, graficamente e algebricamente. E se você consegue transitar entre uma representação e outra, pessoal, aí você entendeu exatamente o que é uma função. Bem, mas coloca aqui nos comentários para mim, qual dessas 4 formas foi mais difícil para você? A forma verbal, a numérica, a gráfica ou a algébrica? Eu leio todos os comentários e a partir dos comentários de vocês é que eu consigo ter ideias para trazer mais vídeos e assim ajudar vocês, tá bom? Por fim, eu preciso te dizer algo muito importante e quase eu ia esquecendo de te falar. No cálculo 1, você não vai trabalhar com qualquer tipo de função aleatória. Na verdade, existe um conjunto de funções que aparece todo o tempo para você e você vai precisar conhecer muito bem cada uma delas. Porque se você dominar essas funções com segurança, você dominará a grande parte da disciplina que muitos de vocês temem. Você precisa conhecê-las e enxergá-las nas 4 formas de representar uma função. E essa família de função são elas, né? A função constante, que é a mais simples de todas, a função afim ou linear, que é aquela função de primeiro grau, que o gráfico é uma reta, e você conhece bem no ensino médio, a função quadrática ou do segundo grau, onde o seu gráfico tem a parábola, né, como sua representação. Também a gente tem a função exponencial e a função logarítmica, que talvez seja menos familiar para algum de vocês. E a gente tem as temidas funções trigonométricas, com seus senos e cossenos e os seus gráficos que parecem onda. Essas funções, elas formam o alfabeto matemático de cálculo 1. E todo o restante que você vai ver durante a sua disciplina, você vai perceber que nada mais é do que uma combinação dessas funções. Se você conhecer muito bem essas funções, e eu reforço, se você conhecer muito bem essas funções, como as suas propriedades, os seus comportamentos e os seus gráficos, você não vai mais entrar em pânico quando você estiver resolvendo um exercício de cálculo 1. Por quê? Porque no cálculo, o medo que vocês têm, ele surge do desconhecido. E a partir do momento que você conhece o que você vai enfrentar em cálculo 1, você vai perceber que isso não é tão difícil assim. Agora, me deixa te fazer só mais uma pergunta importante. O que acontece com a função
quando o valor do x, a nossa entrada, né, começa a se aproximar de um certo valor específico. Será que o seu gráfico, ou a tabela, ou até mesmo a expressão algébrica dessa função revela algo de interessante para a gente ali? E se esse valor agora ele for um valor muito grande, grande ao ponto de ser bem distante e a gente não consegue enxergar logo de imediato, será que eu consigo usar alguma ferramenta ou estratégia para ir além e saber como essa função se comporta? E é exatamente isso que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. A gente vai começar a falar sobre comportamento. E é aí, gente, que nasce uma das ferramentas mais importantes que vocês vão aprender no cálculo, que é o limite. Se esse meu vídeo te ajudou a enxergar funções com muito mais clareza, já deixa seu like aí, comenta e compartilha para que eu possa chegar a cada vez mais pessoas e assim conseguir ajudá-las, assim como eu estou fazendo com você. E para a gente terminar nosso vídeo, antes de eu ir embora, eu vou te lançar um pequeno desafio, tá? Olha essa expressão aqui. Você consegue me dizer qual é o valor dessa função para x igual a 4? Se você conseguiu responder essa pergunta, bem, você já conseguiu entender o que realmente importa de função. E lembre-se, o cálculo, gente, cálculo não é difícil. O cálculo, ele só exige que você tenha uma certa organização. E aqui no Física com Cálculo, eu te ajudo a organizar para que você possa entender o cálculo sem medo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.